Diarreia. É um quadro muito comum que consiste na evacuação de fezes líquidas, de forma frequente e sem controle. No entanto, na maioria dos casos a diarreia dura alguns dias. Porém, quando ela dura semanas, pode indicar uma doença grave, como uma infecção persistente, ou até mesmo uma doença inflamatória intestinal. No entanto também, a diarreia pode ser tanto crônica, ou tanto aguda. Porém, o fator determinante para seu diagnóstico é o tempo de duração dos sintomas. E a diarreia aguda é caracterizada por episódios diarreicos de até 14 dias. E na maioria dos casos, elas são de origem infecciosa como bactérias, vírus e protozoários. Já a diarreia crônica é uma diarreia que persiste por cerca de 3 a 4 semanas e que é capaz de indicar desde a síndrome do intestino irritado até mesmo a condições mais graves, como a doença de Crohn e as colites ulcerosas. E esta diarreia é causada principalmente por doenças inflamatórias. No entanto, as causas mais comuns da diarreia são as infecções por vírus, por bactérias e por parasitas, os quais entram no organismo causando gastroenterite e inflamação aguda, os quais comprometem os órgãos do sistema gastrointestinal. E a diarreia também pode ser causada por intoxicação alimentar e por alguns medicamentos como antibióticos, laxantes que contenham magnésio e quimioterapia. E algumas doenças também podem levar à diarreia, como a doença de Crohn, colites ulcerosas, doença celíaca, síndrome do intestino irritável, intolerância à lactose, e entre outras. E os principais sinais que acompanham as fezes líquidas e que caracterizam a diarreia são fezes líquidas, cólicas abdominais, dor abdominal, febre, sangue nas fezes, inchaço e náusea. E a diarreia, por ser um quadro muito comum, qualquer pessoa pode apresentar este quadro. E não importa o gênero, e nem a idade. Entretanto, alguns comportamentos de risco podem levar ao surgimento da diarreia, como ingerir água ou alimentos contaminados com fezes humanas ou de animais, viajar para países que não tenham bom saneamento de água, consumir excessivamente cafeína e consumir excessivamente álcool. Porém, a maioria dos casos de diarreia se resolve sozinho. Mas atenção! Ela pode ser sinal de que há algo com que você deva se preocupar. Por isso, é importante procurar um especialista para certificar-se de que não há nenhuma condição envolvida no surgimento da diarreia. E a atenção para as crianças deve ser redobrada, principalmente quando ela vem acompanhada de outros sintomas, como febre e vômito, pois pode levar a um problema sério de desidratação. E nesses casos, é importante buscar ajuda médica, se os sintomas da criança não melhorarem em pelo menos 24 horas. E é importante também verificar se há presença de sangue ou muco nas fezes delas, e verificar se elas não demonstram cansaço ou se elas ficam irritadas facilmente. No entanto, tomar alguns remédios caseiros contra a diarreia ajuda a prender o intestino e ajuda a aliviar este incômodo. No entanto também, a diarreia é uma forma de defesa do corpo, sendo uma tentativa de eliminar alguns micro-organismos do sistema digestivo. Por isso, combater a diarreia pode fazer com que os agentes nocivos permaneçam no corpo por mais algum tempo, piorando assim a infecção. E por isso, o uso de remédios contra a diarreia só deve ser feito após o segundo dia de fezes líquidas. E durante o tratamento contra a diarreia, é aconselhado comer alimentos de fácil digestão e ricos em água, além de beber bastante água, suco ou chá. E uma ótima solução natural para a diarreia é tomar o chá de camomila com as folhas de goiabeira várias vezes ao dia. Porque tanto a camomila como as folhas de goiabeira possuem propriedades antiespasmódicas, que diminuem as contrações do intestino, ajudando assim a reter as fezes por mais algum tempo. E os ingredientes para este chá são 10 folhas de goiabeira, um punhado de flor de camomila, que podemos dizer uma mão cheia, e 250 ml de água. E para fazer, basta colocar os ingredientes numa panela e deixar ferver por aproximadamente 15 minutos em fogo baixo. E depois disto, apague o fogo e tampe a panela e deixe amornar. Fazendo isto, é só coar e beber em pequenos goles várias vezes durante o dia. Já um outro bom remédio caseiro para a diarreia é o uso do xarope de maçã. Pois para fazer ele, os ingredientes são meia cenoura ralada,
meia maçã raspada e meia xícara de mel. E para fazer, basta numa panela, levar para ferver em banho-maria, todos os ingredientes, por aproximadamente 30 minutos em fogo baixo. E a seguir, é só deixar esfriar, e colocar num frasco de vidro limpo, e com tampa. E depois, é só tomar 2 colheres deste xarope por dia, enquanto durar a diarreia. Porém, este xarope pode ser conservado na geladeira por aproximadamente 1 mês. No entanto, tomar o chá de folhas de goiabeira é um bom remédio caseiro para a diarreia, porque ele ajuda a segurar o intestino. E para fazer este chá, os ingredientes são 1 litro de água, 40 gramas das folhas de goiabeira, e 1 colher de farinha de caroço de abacate torrado. E para fazer, basta colocar a água e as folhas de goiabeira numa panela, e deixar ferver. Fazendo assim, é só apagar o fogo, e deixar esfriar, e coar. E depois disso, é só acrescentar o pó do caroço do abacate torrado, e beber a seguir. E para fazer a farinha do caroço de abacate, basta colocar o caroço do abacate num tabuleiro, e levar para assar, até que ele fique completamente seco. E a seguir, bata ele no liquidificador, até ele virar pó. E depois guarde num recipiente de vidro bem fechado. Por favor, procure um médico, ou um especialista, para confirmar essa informação. Pois esta informação é um resumo de uma pesquisa realizada pelo canal, através da internet. Por isto, sempre pesquise os conteúdos postados neste canal, que é o